Olá, pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do Pod Capacita. E para bater um papo hoje, aqui comigo, eu trouxe uma pessoa que está revolucionando aí, trazendo bastante informações interessantes sobre análises clínicas. Vamos bater um papo muito bacana, muito legal, dentro de um tema da seguinte questão: profissionais essenciais, reconhecimento opcional? Quero saber do David Oliveira, que está aqui comigo hoje. Muito obrigada por topar esse bate-papo, por aceitar participar do Pod Capacita. E para bater esse papo comigo, não só sobre isso, mas várias outras coisas, mas de cara já vamos já falar da seguinte questão. É opcional, David? Seja bem-vindo. Olá, Joyce. Agradecer ao convite da nossa participação, né, aqui no Joyce Baltazar, né? Então, não é opcional, né? O técnico, ele, seja em qualquer tipo de formação dele, seja análises clínicas, patologia, anatomia patológica e as outras configurações, né, da nossa profissão, ele não é opcional. Nunca foi, né, dentro da saúde pública mundial e também não será diferente no nosso país. Até porque laboratório, hospital não funciona sem laboratório, né? Exatamente. Tivemos aí, né, algumas pandemias e epidemias dentro do nosso país em que ficou caracterizado a necessidade do avanço da profissão. Hoje nós temos aí 70% da mão de obra, né, de laboratório, né, e digo para você com comprovações estatísticas verdadeiras de empresas privadas e públicas, né, com os dados, né, da transparência. 70% da mão de obra é de nível médio e elementar. Então, nós precisamos avançar, né, dentro desses profissionais, não subjugando eles mais a determinado conselho, mas para que tenhamos uma profissão própria, um conselho próprio e um profissional completíssimo. De fato, somos importantes. Exatamente. Recentemente, nós tivemos aqui um episódio do nosso Pod Capacita com a doutora Milena Cabral. Nós falamos muito sobre a questão também da gente estar se vitimizando, né? Porque todo local, o laboratório sempre é o último a ser lembrado, né? Então, sobrou um pedacinho lá, vamos colocar o laboratório, não é assim? E falamos também de que isso precisa parar de acontecer começando por nós. E aí você veio, né, junto com o seu colega, quero que você fale um pouquinho para a gente sobre a questão da patologia clínica do Brasil, o porquê, qual é o intuito da patologia clínica do Brasil, o que tem de novidade para a gente de análises clínicas. Mandar um abraço aqui, não é? Meu amigo, meu parceiro de luta, Wilton César, tá bom? Surgiu exatamente, né, assim, né, dessas duas pessoas. Uma conversa que nós tivemos, né, vimos que a profissão se mantinha estagnada em todo o país, já num ritmo de decadência. E decadência, Joyce, você é conhecedora, né, de causa, né, dentro da área de laboratório, de ser exterminada realmente do mercado. Nós vimos aí uma possibilidade, né, de uma decisão judicial, né, um instrumento do Supremo Tribunal Federal, chamado ADPF 325, em que um médico no Paraná, e uma auxiliar de laboratório solicitaram uma revisão sobre como seria o tipo de pagamento, não é, de uma multa rescisória para esses dois profissionais, tanto o médico, né, quanto a auxiliar de laboratório. Está caracterizado, né, na Lei 3.999, de 15 de dezembro de 1961, que a cada 20 horas de trabalho o médico tem que receber 3 salários mínimos como base. Isso não é a caracterização de pagamento, né, que é uma outra definição. Salário mínimo da profissão. É como se fosse o salário mínimo nacional, só que da profissão. Está estabelecido lá que o médico tem que ganhar 3 salários mínimos nacionais. E o técnico, o auxiliar de laboratório ou qualquer outro profissional de nível superior, 2 salários mínimos, como referência no ano de 2022, né, a cada 20 horas semanais. Isso não é respeitado em lugar nenhum, quase, do país. 98% do país, né, não respeita uma lei federal. Municípios, né, dentro do estado do Rio de Janeiro, municípios do Nordeste, municípios do Norte,
sul do país, sudeste, Sim. dentro do nosso país afora. Já tivemos relatos dentro do Acre, pessoas recebendo líquido R$ 980 Uhum. e contratado na carteira profissional como auxiliar de serviços gerais. Isso, é mesmo? É verdade. Então, nós temos aí um trabalho desde, né, essa movimentação. Viemos de 2022 para cá conscientizando, né, tentando conscientizar toda a classe de técnicos e auxiliares de laboratório, assim como de nível superior também, né, de que temos que ter uma recolocação dentro do mercado, até por uma questão jurídica, né, para se adaptar a essa lei, e uma questão também, né, de valorização profissional. Sim. Nós chegamos a sugerir algumas soluções para alguns conselhos profissionais dentro do país inteiro, né? Então, algumas posições foram muito bem recebidas, não é? Por alguns conselhos, não foi um conselho, foram alguns conselhos. E outros foram, assim, mediante alguma análise ou nenhuma análise negada. Esse não é o nosso problema. Até porque o nosso grupo, né, como está bem lá no nosso Instagram, né, para quem não conhece ainda, patologia, @patologia clínica do Brasil, não é? Vai estar lá o nosso logo, né? Vamos colocar aqui para vocês também. E vocês podem acompanhar lá uma linha do tempo em exato do que nós estamos tentando transformar dentro das análises clínicas, patologia clínica, anatomia patológica, dentro do laboratório em geral, seja até aquele laboratório que faz análise de água, né, efluente, e análises também dos LACENs, né, dos estados no Brasil inteiro. Você perguntou como está, né, na verdade, o pessoal. Nós viemos de uma classe muito desmotivada durante 50 anos. Verdade. Tudo que você vê dentro da saúde, e a grande maioria das pessoas não dá crédito para o laboratório. Verdade. Já começa pelas novelas. Exatamente. Você vê que, assim, qualquer seriado, qualquer situação que você veja, você vê um médico, eu quero um hematócrito, eu quero uma série vermelha, né? Um enfermeiro, às vezes, assim, eu quero que envie para o banco de sangue. Sim. Mas ninguém fala da fenotipagem que o laboratório faz. Né? Ninguém fala da variante que nós conseguimos descobrir que é fraco, que aquele paciente teve uma reação febril e o médico achou que era uma infecção e não era. Né? Aí suspeita que é uma hemocultura, na verdade, é aquela reação, né, de antígeno de corpo, aglutinina, aglutinogênio, essas reações fracas que o laboratório descobre. Muita coisa, né, dentro da saúde está sendo descoberta novamente por nós. Eu prego sempre que tive um professor, né, na escola onde eu estudei, eu sou oriundo de escola pública, né, em Marechal Hermes, né, no estado, os Cartenório, né? Sou de lá. Galera, um abraço a todos os professores, né, toda a direção, né, como disse um amigo meu, 98, a melhor turma, a melhor escola. E o professor Silvio, né, Silvio Luiz, na época, dizia algo assim muito importante que nós gravamos, todos aqueles que seguiram, né, a profissão, né, de patologia clínica técnica. Aos olhos do pesquisador depende do sucesso do médico. Sim. Aí você imagina que depois de uma pandemia dessa, que nós tivemos as epidemias, e agora, de cara, com a dengue de novo, né, estamos na linha de frente de novo. Novamente, né, onde tínhamos um movimento de 60 pacientes por dia, temos 180. Verdade. E estamos, né, nessa linha de frente novamente. E que o laboratório hoje é tão exigido que nós temos que ter a valorização, né, do profissional, a valorização do serviço também, falando sobre as entidades privadas, né. Eu não vou ter nenhum tipo assim, de ser mesquinho, de só defender, né, a entidade pública, que tem que estar acessível para todos, mas o privado também tem que ter pelo menos um aporte que ele consiga inovar também em novas tecnologias. Sim. Né? Um exemplo para você. Temos uma tabela SUS que não é registrada desde anos. 2000, né? 2004, não sei. Exato. E, às vezes, manter um tipo de serviço com isso é muito difícil. Então, são questões políticas que têm que ser avançadas, né? A gente espera que as coisas melhorem e eu pretendo que, assim, para o ano desse ano, né, tenhamos uma motivação maior.
que o povo se anime mais, né, porque coisas vão acontecer e a gente precisa estar bem motivado, estar bem alegre para que a gente possa progredir bem com isso. Eu também espero, porque a intenção do Pod Capacita é exatamente essa, né? É trazer, mostrar para a galera aí a importância que nós temos no mercado, né? Exato. Na área de saúde, para ser melhor, falar, né, da melhor forma. E a gente precisa trazer isso, trazer o conhecimento da nossa profissão, da nossa importância para todos. Né? Não só no fato de um dono de um laboratório, o fato dele ter que implantar um laboratório, manter aquilo ali que a gente sabe que não é fácil, é muito difícil, né? Porque não é fácil você manter um estabelecimento. Não é fácil. E a questão da mão de obra também hoje acaba se tornando difícil. A gente vai falar de tudo um pouco hoje. A gente vai falar sobre a patologia clínica do Brasil, a gente vai falar do fato de você já ter tido um laboratório, né? Você tem essa experiência, essa vivência, e como técnico também de análises clínicas hoje mais voltado para o SUS, mas você também já teve a parte privada. Exato. Mas antes, vou pedir para o pessoal seguir o nosso canal, compartilhar, né? Avisa aí o pessoal que o David Oliveira está aqui conosco para falar bastante coisas interessantes, que eu acho que tem coisa nova também vindo por aí, não tem? Com certeza. Mesmo que a gente não fale tudo, a gente vai tentar dar uma pincelada aí. Verdade. Dar mais ânimo aí pra galera. Isso aí. E vamos falar aqui sobre uma questão que a gente precisa também falar sobre a parte estrutural do laboratório, né? A pessoa montar um laboratório, manter é difícil. Ainda mais hoje em dia, com muitas coisas são caras, coisas acontecendo de ruim no mercado, infelizmente. Infelizmente. Né? Mas o que você vê dessa situação? Como é que está funcionando? Nós tivemos aí, né, algum tipo de impacto muito negativo, né, dentro da nossa sociedade. Nós fomos, assim, praticamente o único grupo que foi em defesa dos profissionais envolvidos na Operação Verum. Nós fomos o único grupo, né, tirando eu acho que a Polícia Civil, né, do Estado do Rio de Janeiro e a própria Justiça, solicitar que eles se entregassem à Justiça para que tudo pudesse ser esclarecido. Deixamos o canal em aberto para eles também, caso quisessem falar, mas eu acredito que até por segredo de justiça, né, eles preferiram ficar, se recolherem. Então, assim, se foi bom para eles, também tá ótimo para nós. Mas frisar que nós fomos os únicos que nos manifestamos a favor, né, destes profissionais. O impacto negativo sempre vai haver. A gente não está falando aqui só de laboratório, não estamos falando só de determinado conselho profissional. Sim. Todas as profissões. Vamos ter aí sempre você tem que separar o joio do trigo. Sim. Não é? Com o laboratório não é diferente. Mas conosco terá que ser diferente. Não é? Cada dia mais nós temos aí processos que limitam-se à tecnologia pura, né? Hoje temos dentro do laboratório a robotização, porque caso você não tenha um domínio, um conhecimento disso, você está praticamente fora de determinadas análises, né, laboratoriais que não envolvem mais, né, nem o toque humano, né? É tudo eletrônico. Dentro também, né, da expectativa que nós temos aí para a melhoria do sistema laboratorial, falando sobre estrutura, aquilo que você, né, comentou agora no início. Tudo se baseia, na verdade, pela necessidade do projeto, né? Montar um laboratório, muitas das vezes, pode ser algo complexo, mas depende também de muita vontade, né, de fazer o certo. Verdade. Um exemplo, teremos, com certeza, né, dentro do nosso próprio país, laboratórios no fundo de quintal. Não estão enquadrados em nada na RDC 50, em nenhuma legislação sanitária, em nenhum tipo, né, de regulamentação da própria Anvisa, em nenhuma norma trabalhista. Acabei de citar para você, no Acre, a pessoa recebendo R$980 líquido na mão. Né, e o almoço raspava resto de cana, banana, enfim. São os relatos que nós tínhamos, né, dentro do nosso grupo. E a gente acredita que tinha que ter uma melhoria depois disso que tudo aconteceu, não é? Com a parte que nós temos aí de
defesa do trabalhador, que seriam, né, a própria Ministério do Trabalho, as entidades trabalhistas, os sindicatos, né, tendo algum tipo de defesa um pouco mais acirrada para o trabalhador. Quando eu falo isso, eu digo público e privado. Sim. Não é? Nós temos exemplos claros aí de sindicatos públicos, na verdade, que mais parecem hoje os patrões. Né? É. Parece o patronal. E temos também o sindicato, que é do trabalhador privado também, que não faz nada. Né? E assim, não estou falando só do meu estado, não, estou falando do Brasil inteiro. Mas temos outros também muito aguerridos, tá? Como no Piauí, como em Pernambuco, que conseguiram já, em parte, enquadrar, né, a legislação, né, da ministra Rosa Weber, a DPF 325, né, que foi a relatora. E, assim, nós demos muitos parabéns a eles, porque, assim, não é uma tarefa fácil. Né? Verdade. David, estão querendo banir o técnico de laboratório do mercado. Essa já é uma vontade antiga, né? Sim. Uma vontade antiga. Na década de 60, houve a substituição direta do auxiliar do médico, né, pelo farmacêutico bioquímico. O famoso bioquímico, que todos hoje conhecem, né, dentro da especialização que tinham, né, os farmacêuticos tinham, da década de 90 para trás. Acho que a grade mudou, né, o sistema educacional mudou com relação às cadeiras aplicadas e formou-se o generalista. A especialização de bioquímico saiu, porque era bioquímica, indústria e algumas ramificações que davam, né, o título do profissional trabalhar com. Com o sumiço, né, deste profissional das análises clínicas, outras profissões foram preenchendo esses espaços na década de 80 e na década de 90. Hoje temos profissões novas aí dentro do mercado, se apossaram praticamente dos postos de trabalho do técnico. E quando eu falo do técnico, eu falo do bom técnico. Sim. Né? Assim como todo bom profissional. O bom técnico, né, o que nós pensamos ser um bom técnico de laboratório, aquele que é cumpridor exatamente das suas obrigações como profissional. Não o que vemos aí, né, nos últimos fatos, não algumas formações que temos notícia, né, e contato também, de profissionais. O mínimo básico em algumas entidades de ensino não está sendo passado. Verdade. Né? Está tendo muita dificuldade. Muita dificuldade. Você ensinar o que é um milho equivalente e a diferença de explicar, se você trocar isso para milimol para o médico. O cálculo para a dosagem de algumas medicações muda, né, para reposição, principalmente eletrólitos. Formações básicas com os princípios de química, né, você aplica dentro de cálculos, né, de regra de 3 dentro do laboratório. E, Joyce, assim, não é só no nível médio, não. Nível superior, muito mais. Né, tendo, assim, altas dificuldades até para entender, né, a lei de Lambert-Beer dentro da fotometria, dentro, entender um equipamento de bioquímica. Aí nós, né, os técnicos, como já tivemos algumas oportunidades, colocamos aí algum tipo de cunho, né, educacional nisso. Eu cheguei até, na verdade, a explicar para uma servidora de Universidade Federal, né, no Nordeste, que ela procurava saber dentro do hospital dela, porque quem ensinava lá era o técnico. Nós tínhamos notícia de que as pessoas de lá é que ensinavam os profissionais de nível superior. Isso não é diferente no Brasil inteiro. Sim, verdade. Mas que a parte educacional e de formação, não só nossa de laboratório, mas em todas as profissões, né, tem que melhorar muito. Está ruim em tudo que é lugar. Né? Aí dificulta a mão de obra, dificulta você encontrar um profissional adequado, com qualidade, qualificado para aquele serviço. Aí, por sua vez, você também encontra laboratórios que não estão muito interessados em qualidade, né? E foi o que você falou, infelizmente, fundos de quintais, né? Que não estão em normas, mas que estão vindo ou existem, infelizmente, aí funcionando, como infelizmente a gente viu acontecer recentemente aí no Rio de Janeiro. Exato. Sobre os órgãos infectados. Isso me deixou muito triste, porque você ter ali o consentimento de funcionários que entendem do procedimento, seguir o erro, é chato, né? E aí vem lá aquela história de novo que eu falei lá no início, a vitimização que nós temos hoje em dia, e a gente não está tendo essa postura de mostrar que o errado é o errado e que nós trabalhamos da forma correta e certa, né?
Você, como dono de laboratório que já foi, você via muita dificuldade nesse caso, né? Como você já mencionou, teve a dificuldade de contratações de RH em questão de qualificação, mas você hoje, como colaborador, você vê que muitos se interessam em se capacitar ou não? Hoje nós temos aí uma guerra pelos postos de trabalho, não é, Joyce? Uhum. A reserva de postos de trabalho que foi feita, né, no passado, no início dos anos 2000, com a nossa profissão, ela está se implantando agora, sendo implementada agora. Outras profissões estão ganhando o mesmo salário mínimo em desacordo com a lei, né, e tomaram o nosso lugar. Uhum. Só que tomaram o nosso lugar até a nossa presença em Brasília com relação à nova lei do médico. Sim. Qual foi o impacto que nós deixamos em Brasília, em exato, né? Nos gabinetes do Senado, né? Em gabinetes da Câmara dos Deputados? A primeira pergunta que nós realizamos, principalmente para as mulheres, né, que foram mães dentro, né, dos gabinetes em Brasília. Alguém aqui já foi mãe? Sim, eu sou mãe. Sabe quem realizou aquele exame do seu pré-natal, da toxoplasmose, do seu anti-RH negativo, Uhum. né, do seu hemograma com anemia, do reticulócito do seu filho quando nasceu, da bilirrubina quando ficou internado na UTI neonatal, né? Não foi, em 90% das vezes, o profissional de nível superior, não. Foi o técnico em laboratório, foi o técnico de patologia clínica que realizou isso. Sim. Né? A pergunta que me foi feita por todas, mas não é o nome que está ali do outro profissional ali que está ali? Eu falei, sim, mas quem realizou aquele teste foi o técnico. Sim. Mas por que isso ocorre? Eu falei, nós temos algumas problemáticas a serem resolvidas, e isso inclui aqui vir a Brasília para tentar discutir isso, não é? Se o argumento é a formação, vamos incluir ética profissional e responsabilidade, né? Entre outras, dentro de uma grade que se possa até formar um ensino, né? Que seja um ensino politécnico, Uhum. e um ensino também, né? Que tenha algum tipo de validade, né? Que libere esse técnico, né? Para poder realizar essa assinatura de laudos. Eu acho que isso iria descentralizar, na verdade, né, essa guerra de conselhos, de eu sou o dono de você, nós precisamos de um conselho próprio, Sim. né, uma regulamentação própria. E nós já entregamos isso, né, para determinadas pessoas. Esperamos aí a boa vontade da reavaliação, né, e não ser mais postergado isso, ser colocado à frente, já que temos em avanço aí algumas leis que podem nos deixar aí excluídos, né, da saúde por definitivo. O que, na verdade, deveria ser uma parceria, Não é. não é. Não é. Porra, às vezes um brio, né, por causa de um diploma. Sim. Nós já fomos chamados de tanta coisa, né, inclusive de incapazes de assinar no resultado. Uhum. Mas ensinar, né, os doutores, né, os futuros formandos, somos nós, tá bom? Muito obrigado, de nada. Eu conheço muitos técnicos que hoje sabem muito mais do que muitos formados. São muito bons. Teve um episódio também nosso do Pod Capacita que nós tivemos o prazer de conversar com o Patrick Menezes e falamos exatamente sobre isso, né? Sobre as etapas e que existem profissionais de níveis técnicos que são capazes e entendem até melhor ou de forma mais, né, complexas da questão no todo, né, do que um formado. É comum, né, encontrarmos. Eu mesmo tenho um super amigo meu, se ele estiver assistindo, ele vai saber do que eu estou falando dele, né? Ele é espetacular, já aprendi muito com ele, apesar de ter vindo também de um nível técnico. Né? Você também é técnica, né? Sim, sim. E hoje eu faço, e até a data de hoje eu sou técnica, porque não é porque eu tenho um nível superior e estou ali assinando que eu vou deixar de ser técnica. Claro. Né? Porque a base... O princípio foi lá atrás o técnico. Exato. Né? Muitas das vezes, assim, eu não costumo comentar muito, mas nas minhas aulas na Celso Lisboa, né? Mandar um abraço aqui para todos os professores de lá, professor Edivaldo e Gino, né? Professor Patrick também, temos muitos amigos em comum,
né? Meu amigo Wilton César também, um abraço aí, professor César. Um forte abraço para vocês. Coordenador da Celso, professor Celso Lisboa também. Nas minhas aulas na Celso Lisboa, que eu tive com os professores, né, eles já me chamavam, né, o avançado, vem cá, você é muito avançado, você está perguntando coisas aqui que os alunos não conhecem. Você veio da onde, rapaz? Uhum. Aí, olha, eu vou descobrir de onde você veio. Por fim, tinham professores meus que eram companheiros da própria vigilância sanitária, onde eu passei também, né, trabalhando com regulação e na parte de controle de qualidade da água, alimentos. Assim, foi muito prazeroso, né? Assim, eu nunca vi, né, nenhum profissional, seja elementar, né, ou com título superior ou não, como meu concorrente. Eu sempre vi como meu amigo. Eu também. Porque a minha vida pode estar na mão daquele profissional amanhã. Sim. Ele pode estar numa UPA, eu me acidentar no meio da rua, tem plano de saúde. Mas primeiro você vai para o público, você não vai direto para os hospitais gerais particulares. Só depois de um critério, né, de diagnóstico e estabilização. Aí tem sua transferência. Aí tem a sua transferência. Mas quem resolve, inicialmente, né, nesse primeiro momento, é o público. Então, assim, um abraço aqui para todos os meus professores, né, todos os doutores. Aí nunca foi concorrência, né? Nunca vai ser. Nunca vai ser, de verdade. São nossos colegas, né? Exatamente. Penso da mesma forma e compartilho da mesma opinião. David, o que tem de novo da patologia clínica do Brasil para nós técnicos de laboratório? Eu não sei se eu posso falar ou se eu não posso falar. A minha vontade é falar. Só que nós temos que aguardar alguns apontamentos ainda, não é? Porque isso vai envolver uma batalha muito grande. Imagino. Uma batalha com gente grande, uma batalha com tubarões, não é? Fora d'água. Fora d'água e muita gente que rasteja também por cima da terra. Sim. Então, não vai ser algo fácil, não. Mas eu quero, assim, dizer para os nossos colegas que vem novidades boas aí, vindo de tudo que é lugar, não é? Nós vamos aumentar a concorrência com aqueles que nos menosprezam, não é? Nós estamos atrás aí, né, de uma legitimação do tecnólogo, né? Possivelmente criar, né, o profissional laboratorista, né, recriar ele, né, e um outro viés, né, e aproveitar todos esses técnicos que nós temos aí de laboratório, patologia, análises clínicas, trazer mais conteúdo para eles, né, ensiná-los melhor a tratar, né, as amostras, os processos, as legislações de laboratório. Sim. E dentro disso, né, nós esperamos que possamos tentar construir algum tipo de corporativismo dentro da profissão. David, é uma utopia. Einstein também foi reprovado em matemática não sei quantas vezes, né, em outras matérias também, e foi quem foi. Sim. Né? Então tudo começa com um sonho, tudo começa com uma dedicação e nós esperamos aí que 2025 tenhamos assim grandes novidades, né, que estão por vir. Algumas bem próximas, tá? Mas aguarda mais um pouquinho, gente. Tá saindo do forno. Então, quando estiver saindo, já tem que voltar aqui para contar pra gente. A gente volta e conta e dá os detalhes certinhos de como foi. E até com todos os envolvidos de todos os processos. Então, ouviu, né, pessoal? Combinado. Vamos correr com isso aí, porque agora bateu ansiedade. Muita coisa legal. Pô, que bacana. E eu espero que dê certo, né? Porque é algo que é para beneficiar todos nós da área da saúde, do laboratório. E, assim, afinal de contas, é aquilo que nós falamos no nosso tema, não é opcional, é uma obrigação. Exato. Somos nós que estamos lá, né? E você tem visto no SUS, né? Porque você hoje está em vários hospitais públicos. Você tem tido esse retorno bacana dos médicos, dos pacientes, em questão de não é opcional? Porque eu tenho colegas que entendem, digo colegas médicos, que entendem que nós somos essenciais, mas nem todos. Você tem tido essa parceria de alguns? Eu, desde proprietário, né, de laboratório, eu já tenho esse costume de chamá-los, né, para esse tipo de parceria. O laboratório tem que parar de
se rebaixar, né? Tem que parar de ser subjugado. E como diria um filósofo, colega meu, existe uma síndrome aí, né, de subserviência que a gente tem que parar com isso. O laboratório tem a sua importância, sim. Então, desde que eu fui proprietário de laboratório, né, também de um laboratório veterinário, né, e posteriormente de um laboratório humano. E eu sempre achei que nós devíamos trabalhar em conjunto com esses profissionais. Sim. Nós temos aí, desculpa, nós temos aí pessoas que têm um know-how muito grande, uma expertise muito grande, né, tanto de uma área, da área da medicina, da área da enfermagem, pessoas dentro da imagem, né, dentro do laboratório. Nós precisamos estar um pouco mais unidos em prol de facilitar a nossa própria vida e do paciente. Por quê? Se eu tiver um colega que dentro da imagem ele é muito bom, no pronto-socorro, no laboratório é muito bom, lá atendendo o médico é muito bom. Você acha que nós vamos ter muito trabalho ali? Nós não vamos ter. Mas e se eu tiver um colega que está lá na frente sentado na cadeira pedindo exame, se for um papa-fila? Você sabe do que eu estou falando, né? Aquela folha montada, todos têm o mesmo diagnóstico, está todo mundo com a mesma doença. Isso. Né? É o mesmo exame para todo mundo. É o mesmo exame para todo mundo, e uma bateria de exames que você vai ver em 90% não tem assertividade nenhuma. Verdade. Às vezes a pessoa chega com uma dor de cabeça, dor abdominal, dor no dedo, às vezes é um cravo inflamado e faz aquele monte de coisas, sabe? Assim, nós vemos isso como uma transferência de responsabilidade. Verdade. Né? Principalmente hoje, em que dentro dos próprios hospitais, nós não temos grandes espaços mais de atendimento. Se você notar, cada vez mais reduzidos. Verdade. Meu pai fala e minha mãe que você chegava no INAMPS, né? Era um boxe de atendimento. Fulano, chamava pelo nome. Hoje são consultórios, né? A coisa ficou mais reservada, né? Ficou mais dedicada, mais pessoal. Deveria ter melhorado, só que não melhorou. E a gente acredita nessa cooperação, sim. Eu sou uma pessoa muito positivista naquilo que, né, quando se fala em saúde, né? Eu não sou perfeito. Muita gente fala assim, ele fala num tom assim, como se fosse o melhor isso, aquilo. Só quem me conhece, né, pessoalmente, vê e fala, não é nada daquilo, gente. Não é nada daquilo. E eu espero que um dia a gente possa trabalhar junto, né, na verdade, com outros profissionais e no âmbito de harmonia, sem ninguém querer invadir o posto de trabalho do outro, roubar a coleta do outro, não roubar a assinatura do laudo do outro, porque essa não é uma realidade do nosso país. 70% dos técnicos assinam sim, e devem assinar sim, senhores, tá? Porque não sai em branco não, tem que ter alguém para ser responsabilizado depois. Né? Os conselhos que corram atrás, junto com as vigilâncias sanitárias, porque isso é obrigação dos conselhos federais, né, dar a diretriz sobre isso, e dos regionais fiscalizá-los, né? Mas você acha que os conselhos têm braço para isso, para poder fazer toda essa fiscalização da quantidade de laboratórios que hoje existe? Se não tem, tem que acontecer, tem que virar uma centopeia. Tem que virar um polvo, tem que criar tentáculos para isso e braços para isso. Sim. Porque nós tivemos uma discussão com um determinado conselho na internet, assim, muito calorosa. Eles querendo se eximir de um determinado problema que houve, e nós, né, acusamos com a prova cabal que estava ali, que foi a omissão. Sim. Né? Que isso é algo primordial dentro do conselho. Eles querem exatamente transferir isso para as vigilâncias sanitárias. Isso não é trabalho das vigilâncias sanitárias. Verdade. Não é? Imagine que um pai e uma mãe querem saber onde estão seus filhos. Aonde estão os técnicos no Brasil hoje? 76 mil, segundo os nossos cálculos. Sim. Não é? 30 mil registrados em um conselho, mais 42 mil em outro, mais 12 mil em outro. Não é? Nós não estamos falando só de arrecadação, estamos falando de filhos perdidos pelo Brasil inteiro. Verdade. E assim, antes se ouvia falar muito de técnicos de laboratório registrados num único conselho, né? Hoje a gente já não tem mais isso, eles estão fazendo seus registros em outros, mas você acha que isso está acontecendo por algum motivo? Houve um abandono, não é, Joyce? E assim, nós já conversamos até com os responsáveis pelo abandono, e ele continua ao nosso ver. Né? Nós não somos nenhum tipo de entidade ainda, né? Estamos aí no viés de uma
fundação iminente de uma associação nacional, não somos nenhuma entidade de Estado ainda, mas nós já fomos aos responsáveis, Sim. né? E nós não queremos que os responsáveis por esse abandono de 60 anos saiam impunes disso daí, não. Uhum. Até porque o dinheiro nosso foi arrecadado durante 60 anos. A Controladoria Geral da União, a Procuradoria Geral da União tem que ir atrás desse dinheiro e tem que punir os culpados sobre isso daí, Uhum. não é? Nós não podemos ficar à mercê disso, não. O que foi feito para o técnico em 50 anos, né? De determinado conselho? O que foi feito para o técnico em 20 anos de determinado conselho do registro? E em 10 anos desse outro determinado conselho? Isso tem que ser posto à prova, né? Isso tem que vir à tona. Isso é uma caixa de Pandora, né? Que nós estamos tentando romper e vamos romper. Não adianta ninguém tirar o seu corpo fora, não. Tá? Vou logo avisando. A patologia clínica do Brasil está na área. Com certeza. E dor de cabeça para aqueles que são os omissos, né? Sim, verdade. Eu tenho uma pergunta para fazer. Não quero, assim, perguntar nomes e se existe, porque eu sei que existe. As denúncias que são feitas referente aos participantes, né, aos funcionários de outros laboratórios que chegam para vocês fazendo algum tipo de denúncia. Eu sei que vocês são muito restritos, vocês tomam muito cuidado com o sigilo da pessoa que faz isso. Exato. Mas como vocês, da Patologia Clínica do Brasil, seguem com o processo? Quando chega uma denúncia para vocês referente a algo de algum local, como é que vocês se direcionam? Então, dentro do nosso grupo, nós temos aí, né, o apoio, né, voluntário de alguns advogados, né, civis, criminais e pessoas que são do nosso convívio pessoal também, trabalhistas também. Numa análise, na verdade, genérica que nós fazemos de cada caso, nós procuramos até, na verdade, entender primeiro a situação da pessoa, né? Em alguns casos, até orientar que busque a empresa para maiores esclarecimentos. Por quê? Nós entendemos o problema do trabalhador, mas nós estamos escutando somente um lado. Sim. Certo? Nós não podemos fazer um modo acusatório do outro lado, seja público ou privado. Vou te dar um exemplo. Recebemos uma denúncia de Minas, concurso em Minas Gerais, né, que nós podíamos sim fazer alguma coisa pública. Fomos lá e denunciamos, né, o concurso, né, assim como também denunciamos ao Ministério Público a Rio Saúde, do Rio de Janeiro, né, pelo não cumprimento da DPF 325, e não foi aceito, né, pelo Ministério Público Estadual do Rio de Janeiro, dizendo que não havia competência sobre aquilo. Bem, se o Ministério Público Estadual não pode conferir se uma lei está sendo aplicada, né, dentro do município do Rio de Janeiro, nem Minas pode fazê-lo, então nós não incidimos, na verdade, né, esse tipo de situação. Basicamente, nós funcionamos como intermediadores, né, da problemática. Um exemplo, alguém chegou para a gente, passou informação, olha, o laboratório tal não está me pagando. Você tem que entrar em contato com o seu empregador, não é? Nós passamos algumas cláusulas básicas, né, que são facilmente encontradas pela internet. Se você olhar lá, direito do trabalhador, alguns pagamentos de insalubridade, entre outras situações, são coisas que você tem acesso público a isso. Converse com ele, tente entrar num acordo. Caso você não consiga, você se dirige à Delegacia Regional do Trabalho mais próxima, explique a sua situação, explique o descumprimento disso, né? Desculpe, na própria delegacia, né, do trabalho. Isso não é só Rio de Janeiro, não, tá? Eu tô falando do Brasil inteiro. Tô falando, assim, Bahia, Ceará, São Paulo, Rio Grande do Sul, Mato Grosso, Acre, Amazonas, né? E as pessoas, graças a Deus, assim, dentro de um grau ainda não satisfatório, têm conseguido algum tipo de êxito. Até porque, assim, a quantidade de empregadores que estão conscientizados sobre essa mesma lei também é muito pouca. Né? Muitos acham que tudo está condicionado ao que se decide, né, somente sobre o salário mínimo, e não é. Sim. Existe o salário mínimo da profissão, isso tem que ser respeitado. Mas eu acho que aquele profissional não vale aquilo, contrate um melhor. Sim. Mas pague o que tem que pagar, tem que ser pago, né? Tem que se pagar aquela pessoa que se dedica, que se capacitou para aquilo, que sabe o que está dizendo, e respeite aquele profissional. Sim. Né? Porque muitos de nós, né, que são técnicos e estão trabalhando como técnicos, também têm o seu diploma de nível superior.
Verdade. né? Mas estão ali trabalhando como técnicos. Então tem que ser E respeitado. hoje está acontecendo muito. Muito, muito. Porque antes você não via falar muito disso. Você via técnicos fazendo serviços técnicos. Exato. Né? E superiores fazendo serviços de níveis superiores. Hoje você já está vendo os superiores fazendo níveis técnicos. Exatamente. Mas esse sequestro das vagas já há algum tempo. Né? Eu sempre, na verdade, procurei fazer muitos concursos. Eu sempre estudei para muitos concursos. Tem colegas meus que até me encontram comigo e falam assim, deixa uma vaga para mim. E assim, toda vez que a gente se encontrava e dizia, você está aqui? Eu falei, sabe por que eu estou aqui? Porque aqui está sendo o melhor para mim. Né? Não é porque eu quero a vaga de todo mundo, né? Até porque só podemos ter 2. Sim. Mas eu sempre pude optar por isso. Então, assim, concurso público, estudem. Não está tendo concurso público, continuem estudando. Não parem de se preparar, tá bom? Porque a nossa profissão vai valer muito a pena ainda. Também acho. E eu falo muito sobre isso, né? Porque você vê no dia a dia da galera que está na bancada dúvidas, Sim. Mas que acham que sabem, que fazem o certo. E o que muito me preocupa, que tem gente na internet ensinando muita coisa que não é verdade. Com certeza. Né? Então, também não adianta estudar de qualquer fonte. E acho que a galera precisa também se conscientizar disso. Quando eu vejo, me dá raiva. Tu já viu algum desse tipo de coisa que eu tô falando aqui agora acontecer? Nós, inicialmente, já tivemos algum contato com alguns, né, eu costumo classificar como influenciadores. Profissionais não colocam determinados termos, né, e técnicas como são feitas daquela forma. Se eu fosse citar todos os erros, na verdade, né, de todos os problemas, inclusive golpe de pipeta, entre outras coisas que a gente vê, né, designação de nomes, classificação de exames, se a gente for colocar tudo isso no crivo, vai dar processo para todo mundo, vai ser todo mundo tirado do ar, entendeu? Porque, assim, o certo é o certo. Você em nenhum momento nos viu fazer algum tipo de consideração sobre determinada técnica ou exame. Nós ainda não nos preparamos para isso. Sim. Nós ainda estamos numa luta profissional e política. Mas a hora que chegar na nossa hora de oferecer capacitação, de oferecer um ensino de qualidade, tenho certeza que nós estaremos preparados, sim. Né? Mas tem muita gente aí, assim, cada bizarrice que não merecia estar sendo postado na internet, não. Né? E formulando opinião, o que é pior. Né? Indo contra o técnico, sem nenhum tipo de escrúpulo, sabe? É muito feio. Né? E nós continuamos aí, tá? E é aquilo que eu falei, né? Deveria ser tudo junto, tudo uma parceria, né? E não contra um ao outro. A superioridade hoje não está no nome, né? Sim. Eu conheço muita gente que só tem o nível técnico, tem um conhecimento violento. Foi o que eu falei, que eu tenho um que... Vou falar até para você o nome dele. 2. Existe um senhor chamado Sr. Orlando. Né? Ele é de Campos, no Rio de Janeiro. O homem é um monstro lendo uma lâmina de hematologia. Ele pode pegar um hematologista desse daí do Einstein, lá em São Paulo, renomado na França. Senta aqui, vamos ler comigo juntinho aqui. O Sr. Orlando vai dar banho, tá? Entendeu? E assim, só tem o nível médio. Sim. É um profissional que já está prestes a se aposentar. E não tem, assim, nenhum tipo de bloqueio para ensinar o que ele sabe, não. Sim. Olha, você acha que é uma célula jovem? Faz o seguinte, dosa um ácido úrico aqui, dosa um LDH aqui, vamos fazer essa relação aqui. Vamos juntar isso aqui e já entregar tudo prontinho para o médico, entendeu? Aí vem o biólogo, apoia aquilo dali, faz todo o procedimento junto também, né? Concorda com aquilo, chama o médico, conversa, quando vê, tá tudo ali, né? Na mão do paciente, na mão do médico, né? Para o paciente. Então, assim, resolveu-se, né? Um passo largo que iria ficar ali, uma lacuna grande que não ia se preencher, um profissional que foi ali de nível médio foi ali e resolveu aquele problema. Sim. Eu tenho um grande amigo meu, não sei se conhece, é o Moacir. O Moacir é um monstro aí também na técnica, né, na análises clínicas. Tenho ele como um grande amigo e um grande parceiro na análises clínicas. O Moacir, que chamavam de Moa? Moa? Acho que eu lembro quem é. Fala aí pra ele, porque ele com certeza vai assistir, porque ele não perde nenhum.
Eu acho que eu lembro quem é. Eu já esbarrei com ele. O Assis Júnior. Ele... Eu já trabalhei em tanto lugar. Menina, eu já passei em tanto... Olha... E ele é um monstro na hematologia. Muita gente boa, né? Muito gente boa. E sempre que eu nunca tive vergonha de perguntar em casos de dúvidas a ele, porque eu sabia que ele estava mais como um parceiro, como um amigo de profissão, do que por eu estar num nível superior e ele não, muito pelo contrário, isso não tem nada a ver. Né? E fazia questão dele na minha equipe, e para onde eu tiver que ir, se eu puder levar, eu levo. Né? Porque são pessoas que, para mim, de grande importância, assim como eu também tenho uma grande amiga minha que também era de nível técnico, hoje está no nível superior, mas que trabalhou comigo durante todo o seu período de nível técnico, que é a Samara. Ela de qualidade, em questão de controle de qualidade, eu tiro o meu chapéu para ela. Porque não é nível superior, é a capacidade da pessoa. E a confiança, né? A confiança, porque é outra também, que para onde eu vou e eu puder levar, eu levo comigo. E a confiança. Né? Isso para mim é muito importante. Não abro mão. São 2 pessoas que vão estar ali do meu lado para onde eu tiver que ir. Você tem uma empresa de capacitação, né? Tanto capacitação empresarial como capacitação profissional. Sim. Então, ter que conjugar essas 2 partes, né, não é fácil para você. Sim. Ter que encontrar o melhor dos 2 mundos não é fácil para ninguém. Verdade. No passado eu até tive essa ideia, mas eu vi que eu não estava preparado para isso. Né? Os meus projetos eram outros. Inclusive, estar nessa briga profissional, né, para os técnicos era um deles. Mas, assim, essa relação entre paciente, laboratório e a própria empresa que vai gerir, ou a que é a genitora, né, na verdade, né, do próprio funcionário, é algo muito complexo e difícil. Sim. Não é fácil não de gerenciar. Não é, não. E quando a capacitação laboratorial ela veio exatamente para poder pegar os 2 públicos, porque a gente vê a necessidade da implantação da RDC, porque está lá na RDC dizendo que é obrigatório ter a capacitação dos colaboradores. Né? E muitos hoje não têm, e quando tem, alguns fazem muito bem feito. Eu quero até parabenizar alguns laboratórios que eu sigo e vejo eles fazendo isso acontecer, e eu acho muito bacana. É muito importante, porque as pessoas falam muito de redução de qualidade, mas não entendem que a capacitação laboratorial ela vai reduzir o custo da pessoa, né? E não é cortando o controle de qualidade que isso vai fazer que vai acontecer. Nunca será. Exatamente. Hoje, no SUS, né? Não digo no que você está trabalhando, porque não é essa a intenção, eu digo no geral. Dos seus colegas do dia a dia, você conhece muita gente. Você vê isso ainda acontecendo muito, ou depois do caso que aconteceu dos órgãos infectados, transplantados, isso diminuiu? Eu acho que a cobrança aumentou, né? Isso é bom. A cobrança aumentou dentro do serviço público, dentro do serviço privado também sobre isso. Porque ninguém mais quer trabalhar sob risco nenhum. Sim. Né? Até porque perceberam que não é só o dono que vai responder. Exato, são todos. E ninguém deveria ficar sem responder. Sabemos que determinadas empresas podem ter algum tipo de dificuldade, assim como o serviço público, né, pode ter dificuldade. Só que, dentro da própria legislação também, né, do próprio trabalho nosso, né, nós temos mecanismos que podem evitar, né, essa quantidade de erros, que podem não substituir, mas minimizar algum tipo de impacto dentro do laboratório. Vou te dar como um exemplo. Laboratórios aí que fazem rotina de 1.000, 2.000, 3.000 pacientes, bioquímica por dia. Você não vai fazer só 2 controles no dia. Né? Você vai ter que analisar todos aqueles gráficos lá, né, de desvio ou não, horário, né, qual é o horário que decai mais, qual é o horário que... Muita gente fala assim, vamos fazer meia-noite, vamos fazer 4 horas da tarde. Não é assim. Sim. Né? Então, as pessoas aprenderam, na verdade, a se proteger, né? E cobrarem mais disso também. As grandes rotinas, principalmente, né? Conheço e tenho notícia de lugares aí que, poxa, onde eram 4, 5 vezes, agora aumentou para 8. Né? Isso aumenta a segurança do profissional. Sim. E tomara que continue, né? Na verdade, as coisas progredindo dessa E não forma. precisava ter isso tudo acontecido para
que as pessoas pudessem se conscientizar, né? A noção de qualidade é clara, né? Sim. O certo é o certo. Verdade. É necessário fazer, não é negociável não fazer, né, determinados procedimentos. Isso não é facultativo, é obrigatório. Sim. Né? Então, dentro da própria bula, kit, qualquer coisa que você abra, né, é necessário realizar os testes de controle. É necessário temporizar os testes de controle. Qualquer coisa desse tipo vem escrito. E assim, qualquer bula que você pegue, né, tá lá. de laboratório está lá. Recentemente, nós também tivemos um episódio aqui com o Dr. Joabes e nós falamos sobre o erro do laboratório, né? Quem responde. Acompanhei isso. E, assim, foi um assunto muito bacana, aonde está repercutindo até hoje. Sim. Porque semana passada fizeram uma pergunta no meu Instagram colocando, e caso, tá, eu já sei que a gente responde, mas isso aí é errado, porque eu cumpri ordens. Mas não é eu cumprir ordens. O Dr. Joabes disse lá que coisas erradas, aonde está fora das normas, não se cumpre, né? E aí, no seu dia a dia, o que você diz aí para essa galera que tem esse medo, essa dúvida? Eu aprendi, né, no serviço militar, no alistamento, que ordem errada não se cumpre. Exatamente. Né? Você pode até ir preso por não cumprir aquela ordem, mas a ordem errada não se cumpre. E falando agora sobre a realidade, né, sobre a responsabilidade dos laudos, né, dentro das análises clínicas. Há uma discussão no Congresso hoje sobre a responsabilidade médica, sobre a responsabilidade do profissional de determinados procedimentos. Nós entendemos, né, a soberania do médico, né, em optar pela sua clínica, pela sua conduta e pelo seu tratamento. Mas nós também, né, temos que ter a nossa liberdade também de poder apoiá-los. Né? Eu já sou um liberto, porque toda vez que eu vejo um soro ictérico, olha, já adiantei o teu trabalho aqui, rapaz, mas não está tanto assim, está com bilirrubina de 3, meu amigo, TGP de 800, então, rapaz, mas obrigado, eu nem precisava. Esse é 1%, né, do que acontece. E temos que, na verdade, recolocar, né, e reaproximar os profissionais dessa situação. Com relação à responsabilidade, ainda recai a maioria, né, das condutas sobre o médico. Isso está em discussão lá no Congresso. Deveria, sim, né, ser dividido. Eu sou a favor de que seja dividido, mas também sou a favor de que seja, né, valorizado o nosso profissional de laboratório, né, com uma legislação própria, e para pararmos aí de sermos tratados aí como, né, como opção. Como opção, como a quinta classe de trabalho, na verdade, que não existe. Verdade. Entendeu? David, a gente já está finalizando. Queria te agradecer mais uma vez por ter topado. Legal. Tá? Portas do podcast está aberta para você, do Pod Capacita. Voltaremos aqui com outras informações. Que a gente precisa ter essa informação aí exclusiva, né? Com certeza. Que a gente precisa dar isso aí pro pessoal. Trouxe um brinde do Pod Capacita. Todos os nossos participantes do Pod Capacita recebem nosso brindezinho. Isso aí é uma parceria muito bacana que nós temos com a Creative. Legal. É um brinde muito importante para mim, porque é a cara do Pod Capacita, né? Então, é de coração, é com todo carinho, tá? Que nós entregamos isso a você. E queria saber de você o seguinte, antes de terminarmos, mas antes eu vou falar uma coisinha, né? Porque tem uma parceria muito bacana com a empresa de contabilidade, que é uma parceria de consultoria que nós temos hoje, que nós estamos fornecendo aos nossos clientes que nos procuram para poder falar sobre problemas financeiros, sobre problemas que está tendo dentro da sua empresa. Então, a Precisão, Cálculos e Perícia, ela está vindo nessa parceria, já está tendo resultado. E quero também deixar aberto aí para o pessoal que quem tiver o interesse de buscar, pode entrar em contato, que está bem bacana essa nossa consultoria em parceria. E tem algum recado para dar para a nossa galera aí de análises clínicas para a gente poder finalizar? Dizer que, né, o nosso trabalho é um trabalho, muitas das vezes, silencioso, não é? Nós não somos pessoas politicamente expostas, não temos poder político para decidir sobre isso, mas eu acho que o nosso passo a passo, pelo menos da conscientização, né, e os caminhos que nós estamos tomando aqui já
já podem nos dar algum tipo de melhoria no futuro, né? E nós acreditamos muito nisso. Tá Vai bom? dar certo. Um abraço para todos aí e estamos à disposição, tá bom? David, obrigada mais uma vez. Pessoal, muito obrigada. Acompanhe os nossos próximos episódios. Quem ainda não assistiu o episódio anterior, assistam lá, que tá lá, tá bem bacana. E vai ter muito mais. Muito obrigada e tchau, tchau.